Olá! Nessa segunda aula nós vamos começar a conversar sobre técnicas de contação de histórias. E muitas pessoas me perguntam, Jéssica, por onde começar? Nós vamos começar com a leitura dialogada. Você sabe o que é isso? A leitura dialogada é um tipo de contação de histórias utilizando o livro. Então, nada melhor do que começar a sua prática contando histórias utilizando o livro. Mas essa forma de contar histórias é bem diferente. Vamos descobrir por quê? Então vamos lá. Primeiro, que essa técnica trabalha 4 habilidades na criança e em você também, que vai contar a história, porque você vai ficar mais sensível a essas habilidades. A primeira habilidade é o ouvir. Então, nós estimulamos bastante a criança a ouvir. Ouvir para além do que é dito até. Sabia? Eu vou te contar como. Depois, nós estimulamos a criança a falar através de questionamentos. Durante toda essa leitura dialogada, nós vamos questionar a criança e a criança vai aos poucos falando, posicionando-se. Isso é ensinar a criança a refletir sobre tudo o que está acontecendo na história e saber pensar. Sim, porque a fala transmite o pensamento da criança. E se a criança consegue colocar o seu pensamento em forma de fala, olha o tanto de coisa que você está estimulando nessa criança. Ela está organizando o seu pensamento e colocando para fora em forma de fala. Isso vai ajudá-la futuramente quando ela for escrever uma redação para o vestibular, por exemplo. Tá vendo? Pequenas atitudes podem fazer grande diferença na vida de uma criança que tem a oportunidade de conviver com as histórias. E a terceira habilidade é ler, claro, porque ela vai aprender a amar ler. Mas antes de ler as letrinhas, ela vai fazer outros tipos de leitura. Leitura de imagens, por exemplo. E a última é escrever. Sim, porque quando eu leio muitas e muitas histórias, naturalmente eu fico mais hábil para poder escrever também, porque a minha imaginação e criatividade são estimuladas. Você está vendo? Uma simples forma, uma simples técnica de se contar histórias pode fazer grande diferença na vida de uma criança. Então, eu espero que você use bem essas técnicas e possa realmente criar aí oportunidades para que as crianças da sua sala de aula se tornem leitoras assíduas, que amem realmente os livros e as histórias. Ok? Vamos lá? Essa leitura dialogada, como é que ela funciona, Jéssica? Ela funciona assim. Toda vez que você for apresentar um livro para as crianças, você vai fazer algumas interferências. É uma leitura que tem participação. Dialogada quer dizer que não só eu vou falar, não somente eu vou ler. Não, eu vou conversar ao ler. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou conversando com quem está ouvindo essa leitura. E essa criança participa dessa leitura fazendo interferências. Certo? Por isso ela é dialogada, ok? A primeira forma de começar essa leitura é chamando a atenção da criança para a capa do livro que se vai ler. Primeira coisa que nós vamos estimular essa criança a ler são as imagens dessa capa desse livro. Então você vai convidar a criança e vai perguntá-la: olha! Que será essa história que nós vamos ouvir hoje? Será que ela fala sobre o quê? Que objeto é esse que tem na capa? Um chapéu de mágico? Mas isso aqui ao redor, lembra algum lugar? Será que você já esteve nesse lugar? Isso!
é um circo. Você já foi ao circo? Como foi? Quem você viu no circo? Sério? Não acredito que você viu esse tanto de personagens no circo. Você gostou de ir ao circo? Que bacana! Essa história deve ser muito legal, igual a experiência que você teve no circo. Mas sabe, essa história não foi feita sozinha. Ela precisou de algumas pessoas, sabia? Existem pessoas que fazem essa história que estão aqui no livro. São os escritores, quem escreve as histórias, e são os ilustradores, aqueles que desenham a história. Muito bem, quem escreveu e quem desenhou foram Ivan e Marcelo. Esses são os escritores e os ilustradores dessa história que se chama O Circo. Então você percebe que durante todo esse tempo eu fiz questionamentos para que a criança participasse, para resgatar as memórias das experiências já vividas por essa criança, para que ela faça associações. Então eu já estou preparando o caminho para a história entrar. Essa criança automaticamente vai estar curiosa, sedenta por saber o que será que acontece nessa história. Fica a dica. Depois, nós vamos começar a leitura da história. Hoje tem espetáculo! Pam, 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 pam. Tem sim, senhor! Pam, 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 pam. O que será esse pam, 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 pam? Que som é esse? Pam, 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 pam. Você conhece algum instrumento que faz esse som? O tambor! É verdade! Olha, mas por que esse som apareceu aqui? Que emoção que esse som te traz? Será que dá medo? Ah, é um som para gerar curiosidade. É, você fica assim, ó, atento para saber o que vai acontecer. Olha, alguém perguntou se tem espetáculo. Batam palmas, minha gente, que o circo já vai começar. Olha, o apresentador do circo. Ele tem uma cartola e está chamando todo mundo para prestar atenção que o espetáculo vai começar. Olha quantas pessoas estão na plateia. Essas pessoas estão tristes ou felizes? Sim, elas estão muito felizes porque elas estão ansiosas e animadas para ver o espetáculo. Um momento. Surge lá dentro o mágico Alceu. Olha, o mágico Alceu apareceu. O que será que ele quer falar? Parece que a minha cartola desapareceu. Olha lá, você consegue ver a cartola do mágico Alceu? Parece que desapareceu. O que será que aconteceu? Oh, não! Tente procurar. Eu também não encontrei. Xiii! E agora? Oh, eu também não estou pronta, diz a Beatriz, a equilibrista. Você sabe quem é a equilibrista? Isso, aquela que se equilibra. Mas a equilibrista Beatriz, para se equilibrar, precisa da sua sombrinha. E ela não encontra. Você vê alguma pista? Sabe aonde pode encontrar a sombrinha da Beatriz? Eu também não vejo por aqui. Que estranho! As coisas estão sumindo. Primeiro a cartola do mágico, depois a sombrinha da Beatriz. Estranho, né? Não acho nenhuma graça! Reclama o palhaço Espoleta. Roubaram a minha piada e ainda levaram a corneta! Roubaram a piada do palhaço?
E a corneta também. Gente, mas quem é que tá pegando todas as coisas dos personagens do circo? Você sabe? Vamos descobrir. O elefante se recusa a descer do banquinho. Oh, o elefante no banquinho, tremelicando de medo. Também pudera trocar um amendoim por ratinho. Você sabe que o elefante morre de medo de rato, né? Pois é. Cuidado com a casca de banana! Gritaram os irmãos Garcia. Desse jeito não vai dar para fazer acrobacia. Oh. Gente, casca de banana. Que circo que tá doido esse? E o intrépido trapezista grita lá do alto: mas que pepino! Quem mudou meu figurino? Assim, não salto. Olha a roupa do trapezista. De bota? Não dá, minha gente. Como é que ele vai saltar de bota? Ai, a incrível Lara lamenta. Meu número foi pelos ares. Olhem só o que botaram no lugar dos malabares. Olha o que colocaram. Quem é que usa isso? Os bebês, né? E que ela vai querer com chupetas? Não dá para fazer isso. Malabarismos com chupetas? Já pensou? Talvez a gente até possa tentar. Mas ela não gosta de fazer malabarismos com chupeta. Você ia gostar? De repente, tem banda tocando. No picadeiro tem gargalhada. Mas quem é que está em cena, alegrando a meninada? Não sei. Não acredito. É o macaco! Hoje tem espetáculo! Pam, 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 pam. Tem sim, senhor! Pam, 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 pam. Que esse macaco tá fazendo no lugar do apresentador? Já sei. Você entendeu? Isso mesmo! Foi o macaco. Ele que pegou todas as coisas e ainda jogou casca de banana no picadeiro. Macaco espoleta. E batam palmas, minha gente, que o circo já começou. Esse macaco aventureiro fez uma bagunça no circo inteiro. E assim, prestando atenção na forma como eu fiz a leitura dessa história, eu te convido a entender o que é uma leitura dialogada. Em todo tempo, eu estimulei a fala da criança, perguntando, fazendo intervenções. Você pode perceber que a leitura não é corrida. Tem pausas, há momento para reflexões, há momento para rememorar vivências já experienciadas pelas crianças. Isso é uma leitura dialogada. Ela amplia o vocabulário. Você pode ver que tem palavras que não são comuns às crianças. E nesse momento é possível sim dar uma pausa e explicar o significado da palavra que a criança não conhece. Você pode perceber também a questão temporal dos eventos. O que vem no começo, o que vem no meio e o que vem no final. Após a leitura dialogada, você pode pedir para a criança te contar a história novamente e pedir para ela lembrar do comecinho da história, do que aconteceu no meio e do que aconteceu no final. Ela vai estar tendo a noção de temporalidade da história. É importante identificar os ambientes narrativos, ou seja, os elementos narrativos, ou seja, aonde aconteceu a história, qual ambiente? Foi numa floresta? Foi numa praia? Foi num circo. Você conhece o circo? Você já vai estimulando aí a criança a pensar. Tempo.
que será? Qual foi a parte do dia que aconteceu essa história, hein? Será que a gente consegue ver pelas imagens? Se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, será que é possível? Tem personagens? Quais são? E o enredo, que é todo a narrativa da história, né? Lembrando sempre do começo, meio e fim, que a criança tem que ter a noção aí da temporalidade. Ao final, é muito bom que você converse sobre a história, para que a criança dê opiniões. Pergunte a ela se ela alteraria o final dessa história, se ela faria algo diferente. Estimule a participação, a criatividade, a imaginação dessa criança. E aí, a criança vai ter todos esses elementos recheados na sua observação da história. Você está vendo que é sim contar uma história, é uma narrativa, só que é diferente. Usando o próprio suporte do livro, eu tenho essa contação de histórias. Eu conto, mas de uma maneira dialogada, participativa, certo? E deixa eu ver aqui. Ouvir. Então vamos falar das 4 habilidades que nós falamos no começo. Para ouvir. Para ouvir. A participação com gestos durante a história. Então a criança pode repetir o gesto que você está fazendo durante a história, para você ter a certeza de que ela está ouvindo bem toda essa narrativa. Por exemplo, o mágico perdeu a cartola. Aí você pede para a criança repetir esse movimento. Você vai ter a certeza de que ela está ouvindo bem. E está estimulando a audição dela. Para falar, como eu posso estimular a criança a falar durante essa técnica de contação de histórias? Fazendo as perguntas. Para ler, buscar no livro, talvez se essa criança for aí um pouquinho maior, já souber, esteja aí no começo da sua alfabetização, você já pode procurar algumas letras dentro do livro. Será que nesse livro tem a letrinha A? Vamos procurar aqui? Será que tem a letrinha E? Será que tem a palavrinha casa? Vamos procurar? E aí você vai ampliando de acordo com a idade da criança. E por último, escrever. A criança, a partir dessa leitura dialogada, ela pode ser incentivada a escrever o próprio livro autoral com o mesmo tema, por exemplo, o circo. Então você pode ao final falar assim: olha, vamos então criar uma história nossa sobre o circo? Essa história foi tão legal, a gente teve tantas ideias, que tal a gente criar a nossa história sobre o circo? E aí você está estimulando a criança a escrever. Você está vendo que essas habilidades, essas 4 habilidades foram muito bem trabalhadas nisso tudo? Assim é a primeira técnica que eu compartilho com você hoje. Até a próxima aula!